Você chegou de mansinho dentro do meu coração, com jeitinho de menino atrevido, me despertou a paixão. Uma amizade forte como o amor, com um olhar e um sorriso encantador, se entregando amor e sem reparar que a felicidade ao lado te espera. Se toca, não vê que eu quero mais que amizade. No fundo eu tô morrendo de vontade de você. Se toca, a nossa história é mais do que um lance. Amor, paixão, talvez grande romance. Meu coração tá louco de vontade de te ter. Meu coração tá louco de vontade de te ter. De te ter. E, gente, olha só, Li Meirelles, aqui no Sempre Com Você. Seja bem-vinda. Muito obrigada a todos aí os telespectadores. Pois é, hoje vamos conhecer um pouquinho mais o trabalho da Li Meirelles, né? Nós temos que dar uma respirada agora aqui, a gente vai conversar depois um pouquinho, tá? Como é que tá a caminhada, né? CD, projetos e tudo mais. Sim, com prazer. Então tá bom. Hoje a gente está falando aqui sobre o Dia dos Pais, né? E aí o Leonardo está aqui hoje contando pra gente, né, a experiência dele de vida como pai e tudo mais. Ele, né, antes de a gente sair pro intervalo, ele falou que a esposa dele faleceu, né? E justamente na matéria que a gente viu, né, do Leonardo, foi justamente isso que chamou a atenção, porque foi um gancho muito bacana. A sua esposa faleceu, né? Um gancho que o jornal teve uma sacada muito boa. A sua esposa faleceu e você é pai de 3 filhos, pai de 3 filhos e ficou com os 3 filhos, né? Como é que foi essa fase para você? Como é que aconteceu? Como dizem os santos da igreja, falam que é uma dor de alma, e realmente, porque assim, tudo quando aconteceu tudo, eu falo que eu costumo dizer isso nos meus testemunhos, quando eu vou falar das palestras, eu falo que eu vivi a melhor fase da minha vida, porque assim, já tinha as 2 meninas, e aí vinha um menino, então toda uma expectativa, todo um projeto, tudo aquilo que a gente vai projetando em nosso coração, mas muitas vezes não é o projeto de Deus, né? Às vezes, eu digo assim, que às vezes a gente tem que passar por certas situações para que também outras pessoas se sensibilizem e também conheçam. Testemunha arrasta, né? Arrasta, realmente ajuda bastante. Verdade. E aí, como é que foi, então? Assim, eu perguntei para você antes de pedir tocar, né, nesse assunto, como é que você lida com isso? É recente, então, tem 3 anos que a sua esposa faleceu e você ficou com as 3 crianças. Isso, vai fazer 3 anos, agora em setembro faz 3 anos, completa 3 anos. De fato, tem alguns aspectos que ainda pegam, né, porque assim, a gente sabe que algumas situações de menina, com conversa com a mãe, e talvez o pai nunca vá conseguir suprir isso, né, mas eu vejo que as crianças foram muito mais fortes até do que eu nesse sentido, né? Mas a igreja me ajudou muito, a igreja, a comunidade, estar de fato ouvindo sempre uma palavra que edifica, que ajuda mesmo, né? Nos conduz a Deus, né? Como diz São Paulo, né? Na minha fraqueza que eu sou forte, né? Então é mais ou menos isso aqui. Então, eu imagino que tenha sido, né, como você falou, uma dor de alma, uma dor muito grande, né, a perda da sua esposa. Ela faleceu em que momento? A causa, né? E aí, como que você se viu? Você, 3 crianças, eu vou ter que ser pai, eu vou ter que ser mãe, eu vou ter que, né, agora me virar. Na verdade, assim, tudo aconteceu, na verdade, ela era nutricionista, tinha acabado de se formar em 2012, então ela descobriu, eu acompanhei todo o pré-natal com ela, e aí no meio do pré-natal a gente descobriu que ela estava com uma diabetes gestacional, né? Só que como ela tinha se formado em nutrição, ela conseguiu controlar tudo isso com a alimentação dela, né? E no dia que foi marcado a cesárea, eu lembro que eu entrei conversando com ela na sala de parto, né? E eu lembro que na hora que meu filho nasceu, eu conversei durante a cirurgia com ela, e na hora que meu filho nasceu, eu saí logo atrás dele, né? E
fui acompanhar. E aí a enfermeira perguntou se eu queria levar meu filho para minha esposa ver, né? E eu lembro que eu peguei ele no colo e lembro que eu chamei ela 3 vezes pelo nome e ela não me escutava, né? E aí uma enfermeira me falou, olha, ela está sedada. Eu lembro que eu saí dali porque, assim, foi o primeiro parto que de fato eu acompanhei. Das outras meninas eu fiquei do lado de fora, mas eu sabia que não demorava tanto tempo. Então eu saí para fora e achei que fosse um procedimento normal e de fato percebi que demorava muito mais do que aquilo que deveria. E no fim, assim, eu lembro que quando eu recebi a notícia, eu me ajoelhei na sala dos médicos que eles se trocavam ali e pedi muito a Deus que não acontecesse isso, né? Eu imagino, né? A gente só tem como imaginar, porque só quem passa é que nem eu rezava no começo, né? No começo do programa. A dor só dói em quem sente. Quem sente é que sabe, né? De que forma que isso dói, como é que é. E aí você ficou, então, com 2 meninas e um bebezinho pequeno. Isso. Como é que foi o começo, Leonardo, pra gente poder saber? Porque eu acho que você é um paizão, né? A gente viu fotos sua com as crianças e tudo mais. Bastante. Mas como é que foi esse começo? O começo foi muito difícil. Eu acho que se não tivesse o apoio, tanto da família como os meus irmãos de comunidade mesmo, que são muito próximos, né? Eu acho que é praticamente impossível, assim. Eu falo que se eu tivesse que ter retornado até a empresa foi muito... me ajudou bastante nesse sentido, porque não tive que correr atrás de nada, sabe? Então eles me deram um total apoio, assim, a empresa que eu trabalho. Então, assim, foi uma série de fatores. Eu acho que Deus preparou todo esse ambiente, porque, assim, se eu não tivesse minha família, não tivesse os meus irmãos de comunidade e não tivesse, talvez, essa empresa que, de fato, respeitou-me como pessoa antes de tudo, né? Eu acho que de fato, seria algo muito mais difícil de superar. Porque eu precisava de um tempo, né? Precisava de um tempo para se situar. Como é que ia fazer as coisas, né? Como é que ia ser. E aí, a questão dos cuidados mesmo. Você tem um bebezinho pequeno. Tem. 2 meninas, né? Ficou com um bebezinho pequeno. Como é que foi essa questão da adaptação, de você cuidar daquele bebê pequeno? Porque até então, o homem participa, né? Mas isso é uma função principal da mulher, né? Assim, no relacionamento, geralmente, o homem ele participa e tudo mais. Por exemplo, na hora que a criança chora e quer mamar, é a esposa que dá, é a mulher que dá e tudo mais, né? Como é que foi essa fase? Como é que você lidou com isso? Como é que você fez? Eu sei que você teve ajuda, né? Você com certeza, né? Muita mesmo, assim. Minha mãe, na verdade, assim, como meus pais se separaram quando eu era muito novo, então eu falo assim, que minha mãe não pôde ser mãe comigo, não pôde estar junto de mim e dos meus irmãos, muito porque ela teve que ser pai e mãe. Então, minha mãe, ela acabou vindo morar comigo. Eu acredito que ela está vivendo essa maternidade muito mais agora com os meus filhos, porque assim, ela veio morar comigo, abandonou tudo aquilo que ela vivia, todos os projetos dela para vir me ajudar. Então assim, e para mim, lógico, foi muito mais participação, né? Das crianças, das meninas eu já tinha participado bem, mas do Isaac foi muito mais, né? Porque toda a situação de amamentar, que você não tinha esposa e toda uma situação de você pensar como agir, né? Então foi mais ou menos assim, foi bem difícil, né? Mas Deus dá a força para de fato conseguir superar tudo isso. Você falava pra gente que assim, seus filhos foram muitas vezes mais fortes que você. Acho que você falou nos bastidores pra mim, né? Foi, que seus filhos muitas vezes foram mais fortes. Eu imagino que eles tenham sido também o seu alicerce para continuar. Né? Como é que foi a sua filha mais velha? Já era uma adolescente, né? Tá, adolescente. Uma pré-adolescente. Como é que foi cuidar dela, né? E também a ajuda dela e até mesmo, né, das outros filhos para falar, pai, ó, nós estamos aqui. Nossa, muito. Olha, isso me emociona, assim, porque nesse período eles tinha período que eles perguntavam, chegavam para mim, pai, você não tá bem hoje, né? E eu pegava e falava assim, filha, você sabe que eu não tô bem, né? Ela já sentia, né? E aí é aquele carinho de filha, né? Filha, eu acho que é sempre mais carinhosa com o pai, esse é da mulher mesmo, né? E ela vinha e ficava do meu lado e muitas vezes me abraçava. E às vezes eu dormia com os 3 na cama, então tinha tudo isso, né? Foram um grande alicerce, assim. Eu falo assim que se algo me mantinha vivo, assim, de continuar a sonhar, era pelos meus filhos, né? Porque eu imagino que se tivesse acontecido eu não tivesse tido filhos, eu não sei como eu agiria. Então, assim, eles e a igreja em si me deram muita força nesse sentido, né? Muita mesmo. Eu imagino.
Vamos dar uma pausa aqui na nossa conversa, né? Pra gente tomar uma água também. Mas eu quero convidar você agora sim a ver a previsão do tempo para hoje, de tarde, de noite, e também pro nosso final de semana, né? Vamos ver como é que fica a previsão do tempo pro nosso final de semana. Vamos ver agora. Hoje amanheceu com céu claro a parcialmente nublado e à tarde e à noite permanece assim. A temperatura é de mínima de 14 e máxima de 28 graus. A umidade é de mínima de 30 e máxima de 65%. Segundo o Instituto de Meteorologia, o sábado será de sol e o domingo também será claro com névoa seca. Tava cuidando aqui, ó, gente, bem aqui tem um monitor, tá? Eu tava cuidando da previsão do tempo, assistindo a previsão junto com vocês. Parece que vai fazer calor esse final de semana, né? Então, dá pra você aproveitar, não é mesmo? Pra você que ligou a televisão agora, nós estamos recebendo aqui, né, o Leonardo. Ele que é pai de 3 crianças, segurou aí uma barra em 2013, perdeu a esposa, né, no parto do último filho, ficou com um bebezinho pequeno, mais 2 filhas para criar. E aí a gente pensou assim, né, quando a gente foi pensar na pauta de hoje, já que é véspera do Dia dos Pais, chamar um pai, Leonardo, que pudesse contar a sua história de vida, não porque é uma história de vida que contém tristeza, mas por mostrar que passou por tudo isso, né? Que acredito que ainda passe, porque saudade é o amor que fica. É verdade. Né? O amor que fica, você vai sentir saudade agora pro resto da sua vida, a gente sabe disso, né? Mas essa história de superação, essa história de mostrar que a fé também ajuda a gente a superar, né, as dificuldades. Como é que você se vê, né? Depois de tudo que aconteceu, existe um Leonardo que era pai antes e um Leonardo que se tornou um pai diferente depois? Bastante, Antonielli. Na verdade, assim, me vejo mais maduro com todos esses acontecimentos. Eu acredito que eu amadureci bastante. Não só como pai, mas eu acho que é também na fé, porque assim, eu costumo dizer muito que eu era aquele cristão morno, sabe? Que muitas vezes estava ali dentro da igreja e agradava quem estava ali ou estava vivendo uma vida ali. Ou seja, eram 2 pessoas, né? E no fundo, assim, quando eu estava no mundo, eu procurava agradar quem estava no mundo. Então, assim, fora que assim, eu vejo que a gente é cheio eu pelo menos sou cheio de ídolos, né? Eu era muito cheio de ídolos. Um pouco me perdi isso agora com essa vivência que eu tive, com essa experiência que eu tive. Porque assim, ou a gente faz como ídolos a nossa vaidade, ou o próprio, aquilo que a gente tem dentro de casa. Então assim, eu vejo que comigo não foi diferente. E tudo isso me fez perceber o quê? Que tudo isso passa, né? Na verdade, assim, a gente somos passageiros aqui, né? Eu ouvi uma frase que me marcou bastante, que falava assim, perguntava: quem é capaz de fazer seu próprio coração bater por apenas 1 minuto? Então assim, a gente não é capaz de fazer nosso coração bater por apenas 1 minuto. Então, de vivenciar, sabendo que a gente tem uma vida eterna pela frente e poder ajudar ao máximo, né? Eu acho que é isso. Tudo isso me fez experimentar o quê? Que tudo isso passa e viver o máximo que eu puder com os meus filhos, né? E passar aquilo que de fato Jesus Cristo nos passa todos os dias, né? De sermos bons cristãos, né? E como é que você é hoje com seus filhos, então? Porque você está falando que houve uma mudança de fato, né? Diante do que aconteceu e agora. Como é que é o Leonardo hoje com os filhos? Como que ele não era antes e o que ele faz agora? Na verdade, assim, eu acho que eu melhorei muito na questão da agressividade. Eu sempre fui um pai que era muito rígido, assim. Ainda tenho um pouco, mas assim, eu acho que eu melhorei bastante nesse sentido e até na questão de carinho, né? Eu gosto muito de brincar, de abraçar e eu sempre fui assim com os meus filhos. Às vezes eu fazia bagunça e vinha a sogra, vinha minha esposa e falava: calma, não é assim que brinca com eles não. E eu sempre fui muito assim. Então, eu vejo que eu melhorei muito nesse sentido do carinho, de estar mais próximo, de conversar. A gente costuma rezar no domingo em casa, né? As laudes, então a gente reza em família e a gente pergunta como é que foi sua semana, o que a gente fez de errado, que a gente pode melhorar, que Deus pode nos ajudar, de fato, a olhar de uma outra forma, né? Então eu vejo que tudo isso que eu levava de uma certa forma não muito sério, eu comecei a perceber que isso me ajudou bastante, isso me fez mudar, todo esse acontecimento me fez mudar nesse sentido, de levar a sério que aqui é tudo passa, né? Verdade. Bom, domingo é Dia dos Pais, né? Você contou um pouquinho da sua história. Eu sei que de repente a gente poderia ficar aqui falando um dia inteiro, né? De contar os detalhes, né? Do que você viveu. Mas domingo é Dia dos Pais, né?
Você provavelmente vai estar com seus filhos, né, ao seu lado e tudo mais. Queria que você falasse pra gente, assim, quem são seus filhos para você e que pai você se considera? Na verdade, sim, meus filhos para mim são tudo, sabe? É meu tesouro. Até no Facebook eu postei esses dias uma foto falando, esses são os meus tesouros mesmo, porque não há dádiva maior do que ser pai, eu acho, e mãe, porque é você poder transmitir um pouco daquilo que você aprendeu para os filhos, né? De poder experimentar um carinho diferente, um amor que não tem reservas, né? Não tem reservas. E é isso que eu experimento nas crianças, assim. É tudo isso. De poder experimentar que é o Senhor quem faz mesmo, né? Não somos nós, né? Não é eu por ser... E ver, assim, que Deus tem me mudado aos poucos nesse sentido, né? Deixa uma mensagem, então, para quem está assistindo a gente, uma mensagem, assim, do seu coração, né? Às vezes tem pais, né, em casa assistindo a gente nesse momento, tem pessoas também que sonham em ser pai, né? Deixa uma mensagem para a gente, então, Leonardo. Não, eu só queria dizer para todos os pais que, já que vamos viver esse Dia dos Pais no domingo, que possam estar com seus filhos, né? De vivenciar algo que vem se perdendo com o tempo, né? De sentar-se à mesa, de poder conversar, olhar nos olhos, de poder trocar um abraço, um carinho e perceber que é nas simples coisas, no simples dia a dia que a gente percebe o quão importante eles são para nós, né? Então, é isso que eu deixo. É verdade. Leonardo, obrigada, viu? Pelo seu testemunho de vida. Que você possa, através do seu testemunho, através do seu exemplo, né, levar muitos mais pais para dentro da igreja. A gente sabe que nós, né, nós mulheres ainda somos maioria dentro da igreja. Sim, com certeza. Mas é muito bonito, eu acho muito bonito quando eu vejo assim, realizações de texto dos homens, né, encontro dos homens, um retiro para os homens, vai ter retiro para os homens ainda. Tem que falar para vocês depois na comunidade Shalom. Vai estar bem bacana. Então, depois eu dou a informação, tá bom? Para vocês direitinho. E aí a gente vê pessoas assim, homens como você, participativos, não é mesmo? É verdade. Obrigada, Deus abençoe sua caminhada, viu? Amém, você também. Agradeço a receptividade aqui. A gente fica feliz. A casa de Nossa Senhora é casa de mãe, né? É verdade. Acolhe sempre com muito carinho. Obrigada. Obrigado. Então. Bom, gente, olha só. Agora a gente vai para um rápido intervalo, mas a gente vai ao som de Lee Meirelles. Pode ser? É Amor Sem Fim agora? Isso aí. Vamos lá, então. Amor Sem Fim com Lee Meirelles. Dê uma chance pro seu coração, esqueça tudo que viveu, não derrame mais lágrimas por quem não mereceu. Quem não te deu valor. Eu também sofri, também caí, por isso entendo a sua dor. Já colhi os espinhos dos caminhos do amor. Sei, já provei da solidão e as voltas que o mundo dá, as idas e vindas